Então, que é o contexto de 1871? Nous vous demandons d'imaginer que nous sommes désormais le 17 mars 1871. Em síntese também, era um país que já vinha de nos anos 1870 num processo de crise econômica, de crise social, de crise política, e a declaração de guerra contra a Prússia foi uma alternativa do Luiz Napoleão, do imperador Luiz Napoleão, de tentar mascarar aquela realidade. Só que o imbatível, invencível exército francês, nas primeiras refregas, ele perde a guerra. Perde a guerra franco-prussiana e os prussianos marcham rumo a Paris e cercam parte da cidade e habilmente eles tentam, quando eles vão tentar entrar, há resistência, porque a população de Paris, né, a maioria da população de Paris, já tinha se organizado, colocado canhões em situações estratégicas, já estava armado e dispostos a resistir. La révolution de 89, c'était une révolution de bourgeois, ça n'a rien changé pour les gens comme nous. Pareil, les travaux du baron Haussmann dans les beaux quartiers. Ah oui, on passe devant des vitrines, il y a des splendides costumes, des jambons qui pendent au plafond. Mais c'est pour qui ça? Nous n'aurait pas assez de trois vies de dur labeur pour se payer ces choses-là. Nous, on est là dans la même misère que toujours. Et ça, je veux pas que mes enfants ils aient à vivre ça toute leur vie. C'est pour ça que je veux faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais participer à la garde nationale, je pense que c'est un bon début. Então eles cercam parte de Paris e impõem ao chamado governo provisório que deveria realizar eleições para ter um governo legítimo para assinar a rendição. Esse governo que é eleito, ele é predominantemente de monarquistas que tentavam negar a República que tinha sido proclamada em 1870 e aceita as imposições prussianas para o fim da guerra. Isso revolta a população de Paris. Consequentemente, Paris armada, o governo comandado pelo Thiers, que é um reacionário histórico na França, manda invadir Paris. E então em 18 de março, aonde tem um destaque grandioso das mulheres, não é? Elas impedem que os canhões que estavam colocados no Morro de Montmartre fossem retirados pelas tropas militares da reação. E aí elas se colocam o corpo dela, os filhos, às 3 horas da madrugada, e impedem a retirada desses canhões. Calmez-vous, calmez-vous. E aí o processo radicaliza e é declarada a Comuna, que passa a ser conhecida como Comuna de Paris de 1871. Que vocês, quem tiver interesse e tempo, pode acompanhar aqui no livro que eu vou passar a professora Lúcia para entregar para vocês. Aqui então, quem quiser ver de forma mais sintética, estão também aqui nos slides, né, que vocês vão ter acesso. Então eu ia detalhar muito esse processo histórico, esse processo da luta de classe, etc, etc. Aí devido ao tempo eu peço para vocês licença nisso aí. E aqui, diferentemente, né, mas em complementação, a participação das mulheres na Revolução de 1789 e 1748, a de 1871, ela é um marco definitivamente da inserção e participação das mulheres, principalmente das trabalhadoras, no processo da luta de classes, no processo da luta pela destruição da exploração e da opressão. Mais moi j'en ai des besoins, mais j'attends une reconnaissance de toutes les femmes là, du quartier du 11e, car c'est grâce à nous qu'on n'a pas pris les canons, et c'est grâce à nous que les lignards n'ont pas tiré. Alors s'il vous plaît, que le comité central nous reconnaisse et qu'on fasse partie de cette nouvelle assemblée, car on est la révolution vive. Et vous attendez quoi? Vous voulez le savoir? Mais attendez, tiens, regardez-là là. Elisabeth, c'est elle que je veux. Elisabeth, Je la veux plus. J'ai bossé 20 ans chez elle. 20 ans qu'elle m'a exploité. Voilà, elle est là, elle ose venir ici. Alors qu'on fait la queue pour le pain. Regarde là ce qu'elle me dit. Tu as un engagement moral envers moi, Elisabeth. Je veux changer de travail, j'en peux plus moi de cette condition. Elisabeth, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu m'as donné? Un petit toi, rien du tout. Je t'ai accueilli chez moi, avec ta famille, avec ton mari, mais je lui ai torché le cul, elle vous le dit pas ça. Quand elle avait ses règles, même quand elle avait ses règles, elle me les a fait. Je l'ai lavé. dans
Comment tu vas faire quand je serai plus là? pour l'âme de ton fils, c'est tout ce que je peux Mais rien du tout, tu t'es pas privé pour mon fils. Bonjour, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je commence à en avoir assez indirectement. Je suis devenue l'esclave du patron de mon mari. Petit à petit, je deviens l'esclave de mon mari qui n'en peut plus. Il faut que j'aille à la mairie tous les jours, rapporter les tickets de rationnement. Ça ne peut plus durer. Então isso fica bastante caracterizado e nítido. Então as mulheres participam de forma muito mais intensa, em maior número do que nas revoluções anteriores. Então é um marco importante na luta que está registrado na história das mulheres. Então vocês vão acompanhar por aí, onde eu também destaco as principais revolucionárias, colocando aqui algumas gravuras, alguns desenhos, alguns bicos de pena. Aí é o livro que eu vou passar para vocês, a capa dele, então está aí colocado. E a exemplo do que eu fiz nas anteriores, eu contextualizo essa inserção à luta das mulheres, quem são as principais lideranças e quais são os clubes, as organizações que são criadas e quais as ideias que elas defendem e a inserção delas nas lutas de barricada, na luta armada, que elas, ao mesmo tempo que são suporte para os comunatos que estão na linha de frente das batalhas, como também elas pegam em armas, e grande número delas são assassinadas e são executadas pelas tropas da reação. Nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, marchons, cassons. Aí eu coloco para vocês algumas gravuras, então aí vocês vão percebendo como é que essa inserção da luta das mulheres. E sem dúvida nenhuma, entre essas mulheres que estão registradas e que há maior volume de pesquisas, estudos e publicações, de uma personagem, uma ativista socialista chamada Louise Michel, que era professora primária, que ela sempre se colocava na linha de frente na defesa da revolução e na defesa dos interesses das mulheres. Ela é muito destacada, ela consegue sobreviver, aqui está lá colocado o nome dela, ela consegue sobreviver, ela é exilada e quando ela volta ela continua a sua atividade revolucionária até sua morte, se não me engano, com 98 anos. E outra também que eu creio que merece um destaque, que é Elizabeth Dmitriev, que ela era militante feminista e socialista, que era amiga e seguidora das ideias de Marx, e ela, conjuntamente com Louise Michel, funda a União de Mulheres para a Defesa de Paris. Então ela tem também um papel destacado. E aqui na sequência eu vou colocando para vocês vários outros nomes de mulheres que participam desse processo da luta de classes. Você veja que a manifestação aqui, a presença de mulheres é muito grande. Esse é o personagem Louise Michel. Bem mais jovem e depois. Tem delas mais velhas e tal, mas eu preferi essa com efeito de demonstração de que era mais ou menos nessa idade, 1871, que era essa mulher aí, essa revolucionária. Aqui também tem uma pequena biografia dela. Aqui a Elizabeth Dmitriev, que ela consegue, no final das lutas, das barricadas, ela foge para a Suíça, que tem uma origem também não trabalhadora, mas comprometida com as reivindicações e com as posições da Primeira Internacional. Ela participa diretamente do processo de luta da Comuna de Paris. Aqui tem um pouco sobre a referência da União de Mulheres, o que é, sobre a inserção das mulheres nas questões educacionais, na luta por um novo tipo de educação, tendo em vista aqui que na França, nesse momento, a educação era religiosa, comandada pela Igreja Católica. E aí eu indico para vocês um filme, que é um filme que vocês podem encontrar no YouTube, é La Commune, ou A Commune, que vocês encontram no YouTube, lá na Commune vocês vão encontrar esse filme, onde mostra várias cenas
desse processo de inserção dos trabalhadores, das mulheres, das discussões, de reuniões da União das Mulheres, de cenas em escolas, em locais educacionais, o controle religioso sobre a educação. Então é justamente neste momento aqui que surge a proposta e se declara o ensino laico, universal e laico, que é um grande avanço nesse sentido. Faire des écoles laïques. Il en faut des écoles, l'instruction il en faut. Les gosses dans les rues, ça peut pas durer. Mais les cornettes, elles sont là, elles étaient là pendant le siège, elles nous donnent la soupe, les soins, et puis, toi, tu t'y plies avec elles. Ah oui, moi je trouve ça très bien. Elles sont très gentilles, les sœurs, mais j'ai peur que l'école ferme. Je m'appelle Françoise Boisdard. Je suis institutrice au chômage. Je me suis mise volontairement au chômage car j'ai refusé de travailler. J'ai refusé de prêter serment. J'ai refusé de me mettre complice d'une éducation que je déteste. Une éducation fondée sur la religion qui amène les enfants à se replier sur eux-mêmes, à de la soumission, à une autorité. Então aqui eu vou destacando aqui a participação das mulheres nesse processo, a repressão, né, que são as que não morrem nas barricadas, várias delas são executadas, algumas são presas, condenadas à morte e outras são exiladas. E aqui também tem o nome de várias delas. E aqui eu vou destacando, né, a Louise Michel e aquelas que, além dessas duas que eu chamei a atenção, também de outras importantes militantes revolucionárias na Comuna de Paris. Por exemplo, essa André Léo, ela é influenciada pelas ideias banquistas, se dedica ao jornalismo e com a derrota da Comuna ela consegue fugir e se exilar na Suíça. Essa é Ana Jacquelart, que é a esposa de um revolucionário também da linha de frente. Então os dois se engajam no processo da luta revolucionária na Comuna de Paris. Aqui tem também outros nomes, a Joséphine Marchès, que é uma enfermeira. Então vocês vejam a diversidade da composição social entre essas mulheres. Essa Nathalie Lemel, que é uma revolucionária também, que pega em armas, né, e vai para as barricadas, né, então duas imagens dela aí. Essa também que era casada com um revolucionário, então os dois atuam de forma destacada na defesa das ideias e na defesa da comuna, nas barricadas. Edith Thomas, que aqui é uma carta de combatente, vocês vão ver depois aqui no slide, não é? Tá ali, carta de combatente voluntário da resistência. Então eles fazem essa carteirinha para identificar as pessoas, dado um processo de muito tumulto, né, para identificar as pessoas. Então após a derrota militar, quer dizer, se abate uma grande repressão sobre o proletariado, homens e mulheres. Então é muito interessante vocês conhecerem um pouco o papel e a importância que teve a Comuna de Paris. E aí eu coloquei uma pergunta que eu faço para vocês aqui, que hoje, apesar da conquista das mulheres existentes, a realidade é significativa diferente desse processo histórico? Se sim ou não, em que? Como? A opressão e a exploração foram eliminadas? O patriarcado foi eliminado? O machismo foi eliminado? Então aqui eu reafirmo para vocês, é necessário pegar cada situação concreta no espaço e tempo. Entender, analisar, entender e ver quais são os seus ensinamentos, né, seus exemplos. E se hoje a diferença existente, ela é de forma ou é de essência. Il se passe des choses horribles en ce moment dans Paris. Je crois que nous n'avons pas moralement le droit de flatter, si vous voulez, les instincts les plus bas et les plus canailles qui existent en chacun d'entre nous. Et je crains que dans l'avenir, nous verrons, mais je crains que dans l'avenir, les choses aillent de mal en pis et que de toute façon, la presse, quelle que soit sa forme, sera une presse veule qui cherchera à vendre sa marchandise en flattant les instincts les plus bas. Então é importante a gente ter isso em mente. E aqui eu coloco uma discussão que há entre as mulheres no movimento feminista, se a Comuna de Paris pode ser considerada dentro da história das feministas. Pelo estudo, que ainda é pouco insuficiente, que eu tenho acumulado até agora, eu digo que
situando no espaço e no tempo esses momentos revolucionários que eu coloquei para vocês, essas reivindicações e a participação das mulheres no processo da luta e da luta revolucionária pode ser identificado como lutas feministas, não querendo aqui atribuir paternidade para A ou para B, mas não pegar nos conceitos e limitar num espaço e tempo determinado. Nós temos que fazer essa análise ampliada, a multilateralidade, multifacética, as contradições existentes, a historicidade, espaço e tempo, para formar essa totalidade do que nós chamamos hoje de movimento feminista, que é parte do movimento das lutas da classe operária e dos trabalhadores historicamente. Então eu reconheço que ela se insere nesse processo. Então, portanto, a presença massiva e os diferentes e destacados papéis assumidos pelas mulheres na Comuna do Paris indica que a Comuna pertence à história dos feminismos, assim como, por outro lado, para a interpenetração histórica entre luta feminina e luta socialista, envolvendo e inserindo mulheres e homens neste processo civilizatório. Então, infelizmente, não é o que eu gostaria de apresentar para vocês, devido ao tempo. Aí eu solicito desculpa pelas falhas, pela prolixidade e pelos possíveis excessos. E assim eu espero ter contribuído para, pelo menos, começar a colocar, né, e ampliar um pouquinho a compreensão e o conhecimento de vocês sobre o tema que foi proposto. Não é? Então eu sou grato. 4 horas é pouco para ele, viu, gente? Eu sou grato por vocês assistirem, ouvirem a minha explanação e por participarem. Muito obrigado e à disposição de vocês. Esse é o problema de todo mundo apaixonado pelos temas que trabalha, né? Bonjour mesdames, vous êtes au courant donc, de la grande sortie. Hier, il y a aussi un décret qui a été passé pour la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est fantastique. Si c'est vraiment vrai que l'Église et l'État sont séparés, c'est merveilleux pour nous, quoi. Mais les Versaillais nous laisseront jamais dans cet état-là. C'est là où ça va devenir difficile. Ils vont vouloir, les cléricaux de Versailles nous laisseront jamais proclamer pour tout le monde la séparation de l'Église et de l'État. Ça soit la lutte. Ça va être la lutte. Ben, ça sera la lutte. Ben, ça sera la lutte. Moi, je suis croyante. Citoyens, avez-vous lu le premier des principes de la République française, qui est la liberté? La liberté de conscience, qui est la première des libertés. Insiste bien. Article 1er, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Enfin, merci. Ça nous fera de l'argent pour nous. La continuité de la Révolution française. Essayez de rentrer là-dedans. Vous désirez? Bonjour ma sœur, on aimerait savoir ce que vous pensez de la séparation de l'Église et de l'État. Ça n'est pas le moment, monsieur. Vous devez bien avoir une opinion là-dessus quand même. Non, oui, peut-être, mais ça n'est pas le moment de la dire. Au revoir, monsieur. On peut être croyant, on peut croire quelque chose, mais forcément dans l'institution, parce que, en fait, ils nous font toujours culpabiliser chaque fois qu'on fait quelque chose, surtout nous les femmes. On n'a jamais droit à la parole, ils viennent, ils nous disent fais comme ça, fais comme ça. De quel droit ils nous dictent notre conduite? Ça, on ne veut plus ça. C'est un peu ce que je pense aussi. C'est-à-dire, moi je suis croyante, je vais à la messe d'ailleurs. Mais je pense que autant c'est normal que l'Église s'occupe des affaires religieuses, autant je veux pas qu'elle se mêle de mes affaires, qu'elle me dise ce que j'ai à faire. Elle m'a dit que je ne devais pas avorter. Elle n'arrête pas de nous culpabiliser, nous en tant que femmes, et je pense que c'est pas son travail. Vous savez, le curé, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment, madame, pas de bébé cette année? Vous trouvez ça normal qu'un curé vous dise ça? Elle n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que je viens de la campagne, je viens de Picardie. Là-bas, le curé, il était bien, il nous aidait, les pauvres gens. Et ici, depuis que je suis à Paris, il n'y a que le curé de la paroisse d'à côté qui nous aide. Alors s'ils s'en vont, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, les pauvres gens? Il n'y aura plus personne pour nous aider. Mais oui, mais moi, je pense que les cornettes, elles nous aident. Mais les curés, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Puis de toute façon, la République, elle t'en donnera du travail. Et puis, elle s'occupera de toi aussi bien. Il faut absolument aller à Versailles. Il faut absolument sauver la République. Courageusement, même si c'est difficile. Bonjour, alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation militaire en ce moment? La situation militaire, on la connaît pas bien. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut aller à Versailles, là-bas, parce que sinon on pourra pas...